exposição doutrinária desta noite. Que possamos continuar envolvidos com as bênçãos do mais alto. O tema sugerido para esta noite é do livro Um Modo de Entender, uma Nova Forma de Viver. Psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. Hamed escolheu uma passagem de João Evangelista quando este apóstolo anotou a seguinte frase de Jesus: nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Com esta passagem, então, Hamed elegeu o título Conscientização. E neste livro, nesta página, no capítulo 6, ele trouxe as seguintes anotações para refletirmos sobre esta mensagem, nos dizendo que quando não visualizamos os nossos erros, quando não admitimos que somos nós que produzimos as nossas dores, quando não percebemos que os nossos inimigos residem em nossa própria casa mental, nós apontamos os outros como causa de nossos dissabores. Quando nós não permitimos a mudança no nosso mundo interior, nós exigimos a mudança do mundo exterior. Mas quem se conscientiza do processo das leis divinas entende melhor a dor e encontra o seu valor de contribuição para o engrandecimento da própria existência. Todas as experiências que passamos, positivas ou negativas, elas nos ensinam algo. Basta estarmos dispostos a aprender. As nossas escolhas podem nos livrar ou não do cárcere da escravidão emocional. Hamed ainda diz que a mensagem da inteligência universal é aquela que incentiva a conscientização de nossas potencialidades, dos nossos dons naturais. Porque quando nós despertamos espiritualmente, nós passamos a entender a dor de outra maneira, a enxergar através de outro prisma. A vida é um processo evolutivo, no qual todos nós somos criaturas caminhantes. Quando nós sabemos que esta vida é apenas uma passagem, que é um momento do eterno, nós modificamos os valores, nós modificamos a nossa visão, a nossa concepção do todo, a nossa concepção universal. Começamos a ficar conscientes que ainda temos um longo caminho para percorrer, um longo trajeto para podermos atingir o desenvolvimento total de nossas aptidões inatas. A consciência divina apenas espera o nosso despertar, ou seja, sairmos do sono da inconsciência de nós mesmos. O ser consciente é uma criatura renovada pela experiência interior. Vive uma iluminação íntima como uma pessoa comum, mas no meio da coletividade. Começamos a dispensar aquela segurança das expectativas e das idealizações do nosso eu inferior, porque começamos a ter a convicção e a estabilidade sublime do eu superior. Mesmo nós tendo a nossa origem sagrada, ainda temos muitos entraves que nos prendem à ideia
de separação com essa unidade cósmica, que vem contrariar o que o Mestre nos ensinou ao afirmar que nesse dia compreendereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Jesus se identificou com a paternidade celestial, a imagem e semelhança da divindade que o criou. Apesar dessas reflexões de Hamed estarem muito claras, ainda buscamos complementar com subsídios trazidos pelo Espírito Emmanuel, pelo Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que nos diz que a conscientização, que é um dos principais objetivos da vida, é o progresso. E para o espírita, esse progresso está junto com a espiritualização. E essa espiritualização começa a se dar no momento que convertemos os valores materiais para valores transcendentais. Nós sabemos que nas nossas vidas há lutas, há desafios, há sofrimentos, há provas, há as mais diversas crises. Mas quando passamos por esses momentos, a gente começa a se questionar o que realmente vale a pena na vida. E essa conscientização, esse questionamento, é aquele momento que nós somos convidados pela vida a olhar um pouquinho para dentro de nós. Será que não nos está faltando alguma coisa? Ninguém vem a este mundo, ninguém reencarna para não fazer nada. Nós viemos para nos aprimorarmos. E o aprimoramento só acontece com o desenvolvimento de virtudes. Nos dias de hoje, é extremamente difícil aceitar a vida que temos sem acreditarmos numa vida espiritual, sem acreditarmos que existe um planejamento superior que envolve tudo, que envolve todos, sem acreditarmos na ideia de reencarnação. O que nós estaríamos fazendo aqui? Para que passar por tanta dificuldade? Por que tanto sofrimento? Trabalhar tanto, se esforçar tanto? Não acreditar numa vida posterior, não acreditar na possibilidade da reencarnação, tira o sentido e o objetivo de tudo isso. Se não temos essa consciência de nossa relação com Deus, com a lei universal, que estamos nele e ele está em nós, essa consciência espiritual, a gente acaba se fragilizando. No meio de tantas mudanças que está acontecendo no mundo, tanta transformação, tantas frustrações e decepções no nosso dia a dia, nós não encontraríamos piso. Por isso que nós precisamos nos conectar com esses propósitos superiores, entrar em contato com essa força superior que envolve e é capaz de nos sustentar nesses desafios da existência. A lei divina, ela está em tudo e está em todos. Deus colocou a sua marca em cada um. Se nós fizéssemos uma reflexão interior, lá naquele nosso íntimo, mais íntimo, nós vamos encontrar uma voz falando, expressando aquilo que deveríamos fazer, dizer, a forma que como deveríamos nos colocar no mundo. E isso, Allan Kardec esclareceu na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando questionou a espiritualidade. Onde está escrita a lei de Deus? E eles responderam que está escrita na nossa consciência. De modo
que não adianta a gente fazer uma busca externa para fazer essa conscientização. A Bíblia, a codificação espírita, as obras básicas, o Evangelho, as obras sagradas de outras religiões, como o Alcorão no islamismo, são lembretes divinos para nós lembrarmos o que está dentro de nós. Nós precisamos usar esses lembretes e desenterrar aquilo que está lá dentro, muitas vezes adormecido. Se nós pensarmos na palavra conscientização, que advém da palavra consciência, com, que quer dizer junto, ciência, conhecimento, é o conhecimento que existe em nós e por nós. E Deus nos deu para o aprimoramento, para compreender que precisamos analisar esta voz do passado que ainda nos perturba, ela precisa ser superada. Há muita sabedoria quando a gente começa a se observar. Há muita sabedoria quando a gente começa a identificar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos traz tristeza, aquilo que nos causa inveja, aquilo que muitas vezes nos torna egoístas. A consciência da misericórdia divina, ela enche o nosso coração de esperança, de fé no futuro, quando realizamos o aperfeiçoamento da nossa própria alma. Essa é uma mensagem profundamente consoladora que o Espiritismo nos traz. Motivo pelo qual o Espiritismo é conhecido como Consolador Prometido. Esse Consolador que vem nos mostrar que nós não temos endereço fixo aqui. Nós somos viajores do infinito. Nós passamos por diversas regiões e à medida que a jornada prossegue, à medida que caminhamos nesta estrada, nós nos aperfeiçoamos. O objetivo é o aperfeiçoamento espiritual. Quando o Espiritismo revela essa mensagem, não é para termos medo, e sim para nos consolar, para entendermos a justiça divina, as chances que temos diariamente. O espírito André Luiz, quando ditou a obra Nosso Lar a Chico Xavier, antes dele fazer a narrativa de sua experiência no mundo espiritual, ele nos traz uma mensagem profunda e muito ampla, quando nos diz o seguinte: que a vida não cessa. É como um grande rio que tem o seu trajeto antes de chegar no mar imenso. Copiando esta expressão, a alma também percorre igualmente caminhos variados, etapas diversas, e também recebe afluentes de conhecimento e avoluma-se em expressão, purifica-se em qualidade, antes de encontrar o oceano eterno da sabedoria. E André Luiz ainda nos diz que seria extremamente infantil a crença do que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. Uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda. A gente começa a ter essa consciência de que a nossa jornada é eterna e que o nosso caminho ainda é longo. Começamos a sentir essa grandeza de Deus em tudo e nos mínimos detalhes.
para a gente alimentar melhor a nossa imaginação dessa grandeza de Deus em tudo e nos mínimos detalhes, trouxemos algumas imagens de um vídeo que é conhecido por muitos. Este vídeo, que se chama Do Micro ao Macro, a gente começa a alimentar a nossa imaginação da grandeza de Deus que envolve tudo, no mínimo detalhe que a ciência consegue alcançar, da menor partícula que pode ser examinada dos seres vivos, até o universo. Hoje a ciência já estuda que somente na nossa galáxia existe aproximadamente 100 bilhões de sóis, semelhante ao nosso,
outros maiores, outros menores. Fazendo um cálculo pessimista, que para cada Sol existe 1,6 planetas apenas, que no Sol nosso existem 9 ao redor. Só na nossa galáxia existiriam 160 bilhões de planetas. E a astronomia hoje já estima que além da nossa galáxia existe mais de 100 bilhões de galáxias. E a gente perde a noção desse infinito e começa a ter uma noção da grandeza de Deus e de quão pequenos nós somos. A gente começa a notar a sabedoria de Kardec, quando ele pergunta no Livro dos Espíritos, não quem é Deus, e sim o que é Deus. E eles respondem, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Portanto, a gente pensa assim, ou já pensamos que Deus fosse tão grande. Todos nós já passamos por diversas classes sociais. Já vivemos em diversas regiões deste planeta. Todos aqui já passamos por diversas cores de pele. E começamos a identificar que isso não é o importante. Que não é importante os nossos títulos, essas nossas conquistas materiais. Não é importante os idiomas que falamos. É importante a nossa consciência e a humildade que precisamos ter de estar envolvido com tudo. Que não temos uma vida individual, e sim uma vida coletiva. E analisando todas essas considerações, é muito bonito na teoria. Nós sabemos o quanto é difícil a gente vivenciar esta reforma íntima, essa conscientização, essa renovação de atitudes que nós precisamos. E eu escolhi, para encerrar, uma mensagem do Espírito Emmanuel, que ele dita a Chico Xavier no livro com o nome Livro da Esperança. E o Emmanuel nos diz o seguinte, que nessa construção espiritual a que fomos trazidos pela bondade do Cristo, surgem momentos ásperos, desgosto e inconformidade a se levantarem de nós contra nós, insatisfação, arrependimento. Em muitas ocasiões, nós até nos afastamos do bem, quando se fazia imprescindível demonstrá-lo. Falhamos ou nos distraímos no momento que era preciso vigiar ou vencer. Depois nos sentimos deprimidos, arrasados. Mesmo assim, Emmanuel nos diz que importa não perder tempo com lamentações. Claro que não vamos cair na irresponsabilidade, mas é o simples ato de analisarmos os nossos atos, examinar a nossa consciência, meditar. E é muito importante cultivar serenidade constante para corrigirmos, treinando incansável paciência nas provações que nos ensinam, que nos corrigem, agradecendo-as como sendo lições. Muitas vezes nos perguntamos por que teremos sido convocados a esta obra, a este ensinamento do Evangelho, se por enquanto somos portadores de numerosas fraquezas, de moléstias morais. Contudo, Emmanuel nos diz que vale considerar que assim sucede justamente por isso,
porque Jesus declarou não ter vindo à terra para reabilitar os sãos. Ainda assim, críticos do mundo indagarão: que diferença faz para nós as teorias do Evangelho, da doutrina espírita, as considerações da reforma íntima, se ainda estamos estropiados da alma? Podemos, no entanto, responder esperançosos e otimistas que há muita diferença, de vez que no passado nós éramos insensatos, agravando inconscientemente os nossos males, enquanto que hoje nós já conhecemos as nossas enfermidades, nós já buscamos o esclarecimento, tratando-as com atenção e principalmente nos empenhando incessantemente em fugir delas. Muita paz a todos. Que sirva para a nossa reflexão o estudo trazido pelo nosso irmão. Então vamos, nesse instante, agradecer tudo de bom que nós estamos recebendo nesse instante. As vibrações de paz, de luz, de equilíbrio que estão sendo